Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça do mês de setembro. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nessa incursão de saber qual foi os principais julgamentos mais importantes para o seu estudo aí da advocacia pública, né? Principalmente para essas provas aí de concursos bem específicos da advocacia pública federal, estadual e municipal. Então vamos lá, tudo que saiu de importante aqui, informativos, canais de comunicação, nossa garimpagem aqui feito pelo nosso grupo de apoio, tudo que é importante está aqui e eu vou repassar para vocês tudo que eu garimpei. Primeiro julgamento que me chamou a atenção aqui é um julgamento que foi proferido no final de agosto, né, dia 30, no STJ a respeito de prints de grupo do WhatsApp, se essa divulgação ali unilateral poderia gerar o direito à indenização ou não, né? Tivemos aqui um julgamento importante pela terceira turma, que entendeu o seguinte: a divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via WhatsApp podem ensejar a responsabilização por eventuais danos decorrentes da difusão de conteúdo. Assim, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra de confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como a privacidade e a intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano. Por fim, é importante consignar que a ilicitude poderá ser descaracterizada quando a exposição das mensagens tiver como objetivo resguardar um direito próprio do receptor. Nesse caso, será necessário avaliar as peculiaridades concretas para fins de decidir qual dos direitos em conflito deverá prevalecer. Então aqui, pessoal, eu vejo muito claro aqui a ponderação de interesses, né, ou ponderação de direitos. Porque muitas vezes você está divulgando algo que é benefício seu, uma espécie de legítima defesa, você dizer que nesse caso aqui, a divulgação está te protegendo, um direito legítimo, né? Seria um caso. Agora, nos demais casos em que apenas você pegou no direito egoístico de querer divulgar, se divertir com isso, você conseguiu uma mensagem dentro do WhatsApp que alguém mandou para você, confiando nessa confiabilidade ou dentro dessa noção de intimidade, né? Você divulgou para terceiros, para outros grupos, e isso acabou causando um dano para o terceiro. Então isso vai gerar um direito à indenização, né? Vai configurar o dano ilícito que é indenizável. Então veja, é uma decisão bastante importante, principalmente no tempo de tecnologia. Então é muito comum você, por exemplo, eu estou com o celular aqui, ao tempo que eu estou gravando para você essa videoaula, eu estou recebendo várias mensagens. Algumas dentro de grupos, outras individuais, né? Que a gente chama, me manda no privado, né? E você recebe, só você recebe aquela mensagem. Às vezes você pega aquela mensagem e você quer divulgar para terceiros. Só que veja, o objetivo daquela mensagem não era para ser divulgado. Então você quebra esse direito à intimidade ao você mostrar para terceiros. E isso poderia gerar, então, indenização. Veja, um tema muito interessante, envolve tecnologia e também questões de direito civil, né? Direito civil é muito importante, embora seja lá uma questão de direito privado, não é o carro-chefe dos concursos da advocacia pública, mas é algo que pode ser perguntado e você pode pontuar nesse concurso. Outra questão que eu trago para vocês também é uma fixação de tese pelo STJ, pela segunda sessão, né? Eu falo do tema 977, no qual foi fixada a seguinte tese: a partir da vigência da circular da SUSEP 1196, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com a utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade. Ali foi colocado INPC, IPCA, IGPM, IGPDI, IPC ou IPC-FIP. Na falta de repactuação deve incidir o IPCA-E, que é a correção regra, né, utilizado. A relatoria dos recursos especiais ficou a cargo do ministro Luiz Felipe Salomão, segundo o qual a questão controvertida consistia em saber se, com o advento do artigo 22 da Lei 6.435, seria possível manter a utilização da TR, que é a taxa referencial, por período indefinido, como índice de correção do benefício
de previdência complementar oferecido por entidade aberta. Dessa maneira, no mesmo precedente, o colegiado apontou que os próprios órgãos reguladores do setor reconhecem a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada, editado, entre outros normativos, a Circular 1196, a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituir a TR por um índice geral de preços de ampla publicidade, que seja mais atrelado à inflação. Então, é importante, pessoal, inflação, né? Eu falei infração, não, falei inflação, né? Pessoal, curso não posso nem dizer que é ao vivo, a gente tem essas falhas. É bom para vocês verem como é real nossa gravação aqui, sem edição qualquer. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Aqui era utilizada a TR. A TR é um índice muito baixo, né? É um índice aí utilizado muitas vezes para correção de valores de condenações à fazenda pública. Mas até mesmo nesses casos o Supremo veio declarar inconstitucionalidade, deixando para casos específicos. Mas a TR não reflete a correção pela inflação, né? Então você tem aí, por exemplo, inflação de 8% ao mês, a TR muitas vezes dá até a zerado. Então você não reflete o que realmente ocorreu na realidade. O melhor índice que é colocado aqui até como regra é o IPCA-E, né? Que é o índice que mais se aproxima aí dos valores inflacionários. Então por isso que ele é utilizado como regra nesses casos. Então no caso da Previdência Complementar há uma fixação de tese, recurso repetitivo, no qual a aplicação desses índices de forma expressa, ou se não tem nenhuma repactuação, aplica-se o IPCA-E, tá ok? Então aí como é fixação de tese, é importante que vocês também levem para o estudo de vocês. Outra questão aqui colocado de advogado e a juntada de contrato para localização de cliente, né? Se é obrigatório ou não. Diz o STJ que a juntada do documento foi determinada porque não foram localizados bens do cliente para o cumprimento de sentença e ele não foi encontrado nos endereços fornecidos para intimação. A quarta turma do STJ decidiu que o advogado não tem de juntar contrato de honorários a autos de execução para que seu cliente seja localizado. A juntada do documento foi determinada porque não foram localizados bens do cliente para cumprimento de sentença e ele não foi encontrado nos endereços fornecidos para intimação. Segundo o voto do relator ministro Luiz Felipe Salomão, o colegiado considerou que o documento está sob a guarda de sigilo profissional, não havendo na hipótese justa causa para suspensão das garantias constitucionalmente previstas. Então esse caso aqui do contrato também é bastante polêmico, porque vários juízes determinam a juntada de contratos tanto para a discussão dos honorários quanto para outras informações. E veja, nós sempre tivemos aí a discussão sobre o sigilo profissional, né? O que você coloca no contrato, o que você conversa com o seu cliente é protegido pelo chamado sigilo profissional, né? Esculpido e até disciplinado pelo estatuto da OAB. Então, nesse caso aí, não é obrigado, então, o advogado juntar o documento, seja para encontrar bem, seja para encontrar o endereço do cliente, então ele não é obrigado a juntar, tá? Prevaleceu aí o sigilo profissional, ok? Outra decisão que eu trago para vocês é de matéria processual, né? Aqui a Corte Especial analisou a questão da decisão de competência sobre competência do juízo, se cabe agravo do instrumento ou não. A resposta é sim, né? Entendeu aqui o STJ, a Corte Especial, que é cabível o agravo do instrumento para impugnar decisão que define a competência. A propósito, a controvérsia foi objeto do julgamento dessa corte sob o rito de repetitivos, que adotou entendimento contrário ao esposado no acordo embargado. Assim, nos termos do artigo 1036 do CPC 2015, fixa a seguinte tese: o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência, deixa eu ver onde que parei. A urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. Então veja, tanto esse julgamento aqui que foi entabulado no recurso especial 1704.520, quanto esse julgamento aqui que eu estou trazendo para vocês, os dois são importantes para o seu estudo. Primeiro, os dois na prova de processo civil, né, que é um dos pilares, é um núcleo duro do seu concurso da advocacia pública. Então pode ser perguntado tanto a questão do entendimento, do que cabe se essa taxatividade é mitigada ou não, quanto do julgamento do recurso
embargos em recurso especial 1730.436, que é o julgamento que eu estou expondo para vocês, que é o caso de competência. Então, se uma decisão que define se o juizado ou a vara civil, vara fazenda é competente, é cabível o agravo de instrumento. Então, nesse caso aí, você não vai precisar impetrar o mandado de segurança na falta do recurso, porque é cabível sim o agravo de instrumento. Então, uma decisão que me chamou muita atenção em matéria processual. Então, não dá pra gente passar batido isso aqui diante de um concurso tão importante como o concurso da advocacia pública, tá? Então, sugiro que você marque um asterisco, guarde no seu caderno, no seu material, que isso aí é uma questão que cheira, né? Que eu cheiro aí questão objetiva de concurso público, ok? Uma matéria aí também que nos chamou a atenção, que saiu na mídia, a gente caçou também no informativo, é a respeito da execução fiscal, né? Execução fiscal sempre está na moda, sempre está aí no rol das discussões, e aqui o STJ, pela segunda turma, por unanimidade, julgou que não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. O que acontece? Muitas vezes você ajuiza a execução fiscal, o próximo passo será o quê? O despacho e a citação do executado, né? Citado o executado, você já tem o quê? A ciência de que houve o despacho com a fixação da verba honorária, né? De 10% a 20% sobre o valor da causa, né? Ou sobre o valor da execução, melhor dizendo, né? Agora vamos dizer que foi ajuizado a execução fiscal, mas antes da efetivação da citação, veio o executado e pagou integralmente tudo que deve. Será que é justo a aplicação dos honorários? Né? Diz o STJ que não cabe, não é cabível os honorários. Né? Prosseguindo ali na terceira linha. Assim, verifica-se que a sucumbência não poderia recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não alcançaram. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos à dívida ativa de forma automática. Hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que tem lá a previsão do Decreto-Lei 1025 de 69, que prevê a cobrança de 20% sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação de honorário de sucumbência. Isso aqui é muito bem a calhar, né? Principalmente quem vai fazer prova da PGFN, né? A PGFN tem uma questão peculiar, que já na inscrição de dívida ativa é criado lá um chamado encargo legal. Né? Esse encargo legal é 20% do crédito. Não é multa, não é correção e não se confunde com juros. Ele é um encargo legal que ele substitui os honorários. Então, por exemplo, quando é ajuizada a execução fiscal no âmbito federal, o juiz não vai fixar honorários. Por quê? Porque já tem esse encargo legal que substitui os honorários. Então, nesse caso, você vai ter que pagar o encargo legal porque ele já tem desde a dívida ativa. No caso estadual e municipal, não. Ele depende da fixação dos honorários pelo juiz da execução. Agora, como a parte veio e pagou antes da citação, eu não vou ter incidência dos honorários. Então, está dispensado o executado de pagar os honorários nesse caso. Ok? Beleza? Vamos em frente? Mais uma decisão aqui interessante que saiu da terceira turma do STJ, que fala o seguinte: ação de execução de títulos extrajudiciais e envolvendo Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui diz o seguinte: para penhorar bens pertencentes à empresa individual de responsabilidade limitada, por dívidas do empresário que o constitui, é imprescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que trata o artigo 133 e seguintes do CPC 2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo, atingindo o seu patrimônio em decorrência da medida. Olha que interessante aqui, pessoal. Essa decisão diz o seguinte: tanto para você desconsiderar a Eireli e pegar o sócio, como o inverso, você precisa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, é uma execução civil, né? Uma execução que é não tributária. No caso tributário, nós temos uma divergência, porque nós temos lá a previsão do artigo 135 do CTN, que é uma tese muito forte e que está prevalecendo no STJ por enquanto, é que não depende do incidente de desconsideração. Lá você pode ter a chamada responsabilização pessoal, que pode ocorrer no âmbito da execução fiscal.
Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, né? Eu trabalho no meu livro, Curso de Direito Tributário, né? E eu tenho um artigo exclusivamente sobre esse fato, né? No caso, eu junto várias decisões aí, inclusive do STJ, a respeito da dispensa desse incidente na execução fiscal, né? Exceto, por exemplo, como diz o próprio STJ, na questão de grupos econômicos. Lá, eu vou utilizar excepcionalmente o incidente. Agora, volta para a execução civil. Na execução civil, eu preciso, tá? Porque é uma exigência do próprio Código de Processo Civil. Na execução fiscal, eu tenho uma lei própria, né? Que é a Lei de Execução Fiscal, que é a lei especial derroga geral. Na execução civil, não. Eu só tenho o CPC. Então, nesse caso, é obrigatória a utilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá ok? Então, nesse caso aqui, colocado na utilização para atingir os sócios na EIRELI, que é responsabilidade limitada, ok? Na verdade, não é os sócios, é o sócio, porque é o empresário individual, ok? Tranquilos? Vamos ao próximo julgamento que eu trago para vocês, de imposto de renda de pessoa física e se incide ou não sobre juros de mora. Nós já tivemos no mês passado um julgamento interessante sobre isso, né? Eu já falei sobre juros de mora. E agora o STJ volta, através da primeira sessão, vocês podem ver ali abaixo que é a primeira sessão que julgou, e fala-se novamente de juros de mora. Vamos ver se o STJ mudou de entendimento ou não. Primeira questão, regra geral. Os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. Então aqui a primeira sessão diz o seguinte, ele fixou a tese que juros de mora não é só verba indenizatória, né? E isso, veja, nós tivemos um julgamento aí que eu falei lá a respeito do STF, que tem natureza indenizatória, né? A questão do Selic, que é a taxa de juros e correção monetária juntos. Aqui já o STJ diz que os juros de mora, em regra, são lucros cessantes. Se é lucro cessante, ele não é verba indenizatória, né? Então é uma verba remuneratória. E nesse caso estaria sujeito à incidência do imposto de renda. Vamos lá. Item 2. Os juros de mora decorrentes de pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do imposto de renda, posto que excepcionalmente configuram indenização por danos emergentes, tá? Então aqui já não tem incidência, mas desde que seja em razão de atraso de pagamento de verbas, tá? Aqui já assumiria a função indenizatória. Item 3. Escapam à regra geral da incidência do imposto de renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda. Ou seja, aqui ele já coloca acessório, segue principal, né? Esse foi o entendimento do STJ pela primeira sessão. Aí, o dever de manter a jurisprudência desse STJ em íntegra, estável e coerente impõe realizar a compatibilização da jurisprudência dessa casa formada em repetitivos e precedentes da primeira sessão que foi decidido no tema 808 da Corte Constitucional. Só que veja, eu aqui vejo uma divergência desse julgamento com o julgamento que foi proferido nesse mês pelo Supremo. Então, se você já acompanhou os informativos do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver que aquele julgamento da Selic está um pouquinho divergente com o que o STJ aqui entendeu, né? O que a gente tem que entender? Que há um julgamento do STJ a respeito dos juros de mora e há um julgamento do Supremo da Selic. Colocar pelo menos um quadro e fazer o comparativo entre esses dois, tá? Então esse é um julgamento bastante interessante, envolve a questão da incidência do imposto de renda, que é matéria federal, mas também envolve a natureza jurídica dos juros de mora, né? Principalmente essa questão do acessório segue o principal, que sempre é um vocábulo jurídico que é utilizado, e a gente precisa saber se realmente aqui se aplica ou não. E me parece que aqui o STJ diz que sim, e o STF me falou que não, né? Então só fica essa linguagem que eu passo para vocês aí para um estudo um pouquinho mais aprofundado, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês em matéria previdenciária, pensão por morte. Diz o STJ que não corre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte no caso de inexistir manifestação expressa da administração negando o direito do reclamado, estando prescrita apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação. Situação diversa ocorre quando houver um indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte
pois em tais situações o interessado deve submeter ao judiciário no prazo de 5 anos contados de indeferimento a pretensão referente ao próprio direito postulado sob pena de fulminar ou lustro prescricional. Então aqui um julgamento também interessante da primeira sessão do STJ. Se você tem uma pensão por morte e você está buscando esses valores pagos a menor, né, e no caso você teria direito a um valor maior, ele vai se renovando mês a mês. Ou seja, você sempre do ajuizamento você vai pegar os últimos 5 anos. Agora, você tem a chamada prescrição do fundo do direito, quando, por exemplo, você tem direito a uma verba previdenciária e você pede, só que é negado administrativamente. A partir daquela negatória, você tem 5 anos para entrar com a ação sob pena de perda desse direito por prescrição. Então veja essa diferença dos dois casos aí, é bastante importante. Pessoal, por fim, trago um julgamento aqui sobre penhora. Né? Isso aqui é muito importante, principalmente quem mexe com execução. Né? E também vale e aplica-se à execução fiscal, né? Que é matéria de todas as provas de advocacia pública. Diz o STJ aqui na 4ª turma: são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas destinados exclusivamente ao fomento de atividades desportivas. Né? Isso aqui entra lá dentro, entra na questão de impenhorabilidade prevista no CPC. Diz que nessa ordem de ideias, as verbas públicas objeto de repasse para instituições privadas com destinação especial atrelada à satisfação de tarefas públicas, em razão dessa natureza, não se acham entregues à livre disposição de vontade de quem as possui e administra, sobressaindo inclusive o dever de prestação de contas previstos no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Então, pessoal, nesse caso aqui prevalece a impenhorabilidade. Então, é uma associação privada que recebeu verba pública para aplicação em destinação específica, para aplicação, por exemplo, em atividades de lazer, que é um direito constitucional. Nesse caso, como a entidade não tem livre disposição, em razão de ser verba pública, no qual ela tem que prestar contas ao órgão público, conforme o artigo 70 da Constituição, então essa verba se torna impenhorável, lá nos termos do Código de Processo Civil. Então aqui um julgamento bastante interessante que eu trago para vocês, que com certeza pode cair tanto na prova do CPC, ou seja, prova ligada ao processo civil, quanto provas ligadas ao direito tributário. Ok, pessoal? Seriam então essas questões que eu queria trazer para vocês do STJ e voltamos no mês que vem com mais questões para a sua atualização para concursos públicos. Um grande abraço e bons estudos!